Você não vai acreditar nessa história de amor. Uma mulher que perdeu tudo entrou no altar andando depois de anos em uma cadeira de rodas. Contra todas as probabilidades, ela dançou com o homem que nunca desistiu dela, enquanto a fé de uma garotinha tornou tudo possível. Isso não é apenas um casamento. É o maior retorno da vida. E você precisa ver para crer. Uma CEO em cadeira de rodas estava sozinha no casamento, até que um pai solteiro se aproximou e perguntou com uma voz calma, quente como a luz do sol atravessando as folhas: Quer ser minha acompanhante? Quer ser minha acompanhante? Alina Whitmore ergueu os olhos da taça de champanhe intocada. Seus dedos se apertaram levemente no apoio da cadeira de rodas, e seus olhos azuis se fixaram no homem diante dela. Ele usava uma camisa cinza levemente amassada, com as mangas dobradas até os antebraços, e um jeans gasto nos joelhos. Nos olhos castanhos não havia pena, nem hesitação. Apenas presença. Eu não danço, respondeu de forma seca. Sou paralítica. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela esperava um pedido de desculpas constrangido, um recuo desajeitado. Mas ele apenas deu de ombros, com um sorriso suave nos lábios. Eu nunca disse que você precisava se levantar para ser minha acompanhante. Ela não sabia o que a surpreendia mais: a naturalidade na voz dele ou o fato de que ele não desviava o olhar. Todos sempre desviavam. Ao lado dele, uma menininha de uns 3 anos, em um vestido lilás, com fitas entrelaçadas nos cachos, observava com olhos grandes e curiosos. Tinha um biscoito em uma mão e um coelhinho de pelúcia na outra. Alina voltou o olhar para a pista de dança. Luzes brilhavam sobre os convidados, e a música suave se espalhava pelo ar da noite. A noiva, sua antiga amiga de faculdade, ria nos braços do marido, rodeada por convidados que dançavam e celebravam. E ela, Alina, estava sozinha, em um assento VIP escondido atrás de um arco de flores, afastada do movimento. O vestido de grife lhe caía perfeitamente. O batom estava intacto, mas por dentro ela se sentia como um fantasma em uma festa alheia. Então, um leve puxão em sua mão. Eu sou a Luna, disse a garotinha com seriedade. Você pode dançar comigo, Alina hesitou. Querida, eu... Antes que terminasse, Luna entrelaçou seus dedos e levantou o braço dela como se fosse uma bailarina. Com uma risadinha, girou embaixo da mão dela e, ainda segurando-a, sorriu. Agora é a sua vez. Alina ficou imóvel. Por um instante, tudo parou. A música, o burburinho, o peso no peito. Kevin, o pai, se aproximou em silêncio. Colocou delicadamente a mão nas costas da cadeira e deu um giro suave. A cadeira rodou uma vez, devagar, como um valsa em miniatura. Um riso escapou dos lábios de Alina. Suave, surpreso, verdadeiro. Luna bateu palmas. Viu? Eu sabia que você conseguia. Alina olhou para as mãos entrelaçadas, depois para as pernas imóveis, e então para Kevin, agachado ao lado dela. Ele não invadia seu espaço, apenas estava ali. As lágrimas brotaram em seus olhos. A voz falhou. A garganta apertou. Kevin falou baixo, quase num sussurro. Você não precisa se explicar. Ela não faz perguntas. Ela apenas acredita. Elina enxugou o canto do olho, tentando conter o sorriso. Mas ele veio mesmo assim. Eu não costumo fazer isso, disse em voz baixa. Eu imaginei, respondeu ele, lançando um olhar para a festa. Você parecia precisar de alguém que não se importasse com o jeito certo das coisas. Ela soltou o ar devagar, como se buscasse firmeza, e olhou para ele de verdade. A camisa para fora da calça, o jeans desbotado, os tênis gastos. Ele era tudo o que o mundo dela não era. E ainda assim, parecia a única coisa sólida naquela sala. Eles observaram Luna girar de novo, braços abertos como asas. Ninguém me chamou para dançar desde o acidente, murmurou Elina. Nenhuma vez. Então talvez esteja na hora de alguém chamar. A voz de Kevin era firme, tranquila. Ela riu outra vez, mais suave, mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu um símbolo nem uma sombra. Sentiu-se vista. E naquele instante, algo mudou.
Não por piedade nem por grandes gestos, mas porque alguém, com uma camisa simples e uma voz calma, a fez sentir que ainda pertencia a algum lugar. Se você acredita que uma mão pequena pode guiar um coração partido de volta à luz, aperte o botão de hype. Porque isso não é apenas a história de uma mulher em cadeira de rodas. É a história de ser escolhido no momento em que menos espera. E para Elina Whitmore, tudo mudou com uma única pergunta. Na manhã seguinte ao casamento, a luz do sol atravessava a pequena janela da cozinha de Kevin, iluminando os traços coloridos no papel que Luna preenchia com concentração. A língua presa entre os lábios, ela pressionava os marcadores com força, traçando linhas vibrantes e cheias de entusiasmo. "Está desenhando o casamento?" Moon perguntou Kevin, tomando um gole de café. Luna balançou a cabeça, sem erguer os olhos. "Não, estou desenhando a gente." Kevin pousou a caneca e se inclinou sobre a mesa. No papel, 3 bonequinhos de palito lado a lado. Um era claramente ele. Os óculos, o cabelo castanho desgrenhado. O segundo era Luna em seu vestido lilás fofo, e o terceiro era Elina. A cadeira de rodas estava pintada em roxo brilhante. O cabelo loiro de Elina caía comprido e arrumado. Luna até a vestira com um vestido cintilante. "Esta sou eu. Este é você. E esta é a senhorita Elina, nossa nova amiga", disse Luna com orgulho, apontando para o desenho. O sorriso de Kevin foi imediato. Simples, doce, mas mexeu fundo em seu peito. Algo entre esperança e perigo. Mais tarde, ao prender Luna na cadeirinha do carro, ele hesitou. Puxou o celular do bolso. Sabia o nome dela, mas não o número. Nunca tinha sido do tipo insistente. E Elina não parecia alguém aberta a novas conexões. Mas havia algo no olhar dela na noite anterior. Um brilho breve, que o assombrara a manhã inteira. O tipo de brilho que faz um homem acreditar em segundas chances. E mesmo que fosse só uma, ele decidiu tentar. Algumas ligações depois, já tinha começado a buscar o caminho. Ela era uma CEO, afinal de contas. Pública o bastante para ser encontrada. Kevin enviou a mensagem. Simples, cuidadosa. "Oi, Helena. Aqui é o Kevin, do casamento de ontem. A Luna fez um desenho de você e não para de perguntar quando vai te ver de novo. Posso te enviar e, quem sabe, te convidar para um café se não for ousadia demais?" Ele apertou enviar e esperou. Helena encarou o celular. A mensagem brilhava em sua mão como algo frágil, quase impossível. Ela tinha acabado de voltar para seu apartamento. Um luxuoso andar alto, com janelas do chão ao teto e silêncio absoluto. O tipo de lugar que deveria gritar sucesso. Agora só ecoava vazio. Ergueu os olhos. A parede branca em frente à entrada continuava nua. A mesma parede diante da qual um dia estivera com Mark, o noivo, escolhendo onde colocariam as fotos do casamento. 2 anos atrás. Um flash. Metal retorcido, gritos, chuva batendo no asfalto. A mão de Mark escorregando da sua entre os destroços. O som frio e intermitente das máquinas no hospital. E por fim, silêncio, ela sobreviveu. Ele, não. E com a morte dele vieram outras perdas. Amigos que pararam de ligar, colegas que não sabiam o que dizer, sussurros em eventos de caridade, pena em cada olhar. Helena recuou, ergueu muralhas, tornou-se mais afiada, mais fria, mais eficiente. Reconstruiu-se como Helena Whitmore, a CEO implacável, inabalável, que fazia investidores endireitarem a postura nas reuniões e jamais pedia ajuda. Mas na noite passada, alguém não tinha visto a CEO nem a cadeira de rodas. Tinham visto apenas ela. A vozinha de Luna ecoou em sua mente. "Viu? Eu sabia que você conseguia." Os dedos de Helena pairaram sobre o botão de resposta. E quase sem perceber, digitou. "Oi, Kevin. Eu adoraria ver o desenho da Luna. E o café parece uma boa ideia." Ela apertou enviar. Um instante depois, chegou outra mensagem. Era a foto. O desenho. 3 bonequinhos sorrindo sob um sol com carinha feliz. Um rio. Uma família. O título rabiscado na letra infantil de Luna. Helena sorriu. Não foi ensaiado, nem contido. Aconteceu simplesmente.
Um sorriso que puxava cantos da boca há muito tempo esquecidos. Ela se recostou na cadeira, levantando o olhar para a parede branca. E pela primeira vez em 2 anos, não viu apenas o vazio. Viu uma possibilidade. De repente, uma voz cortou o ruído da rua. Ei, espera! O semáforo estava amarelo. Motores roncavam, prontos para avançar. As mãos de Helena lutavam contra as rodas. A respiração acelerada. A cadeira emperrara entre duas lajes irregulares da calçada, bem no meio da faixa de pedestres. A rodinha da frente travou. Ela estava presa. E o tráfego começava a se mover. Uma buzina estrondou. O corpo dela congelou. Não se mexa! Gritou a voz novamente. E então ele surgiu. Kevin. Correndo em sua direção, ele atravessou o tráfego como se fosse instinto. Um braço erguido para deter um carro que se aproximava, o outro já alcançando as alças da cadeira. Estou com você, disse firme, segurando-a com segurança. Vai ficar tudo bem. Antes que Helena pudesse responder, ele inclinou a cadeira para trás com destreza e, em um movimento preciso, fez a rodinha presa vencer o desnível. Segundos depois, já estavam de volta à calçada. O barulho de buzinas e motores ficou para trás, como um eco distante. Helena respirava rápido, o peito subindo e descendo, sentindo a mistura de embaraço e um alívio estranho, inesperado. Kevin ainda curvado, as mãos firmes na cadeira. Você se machucou? Não, respondeu baixo. Só surpresa. Ele se endireitou, sorrindo suave. Então somos dois. Não achei que fosse te ver de novo fora do desenho da minha filha. Ela soltou o ar, algo entre riso e descrença. Nem eu. O silêncio que os envolveu não era incômodo. Era cheio. Vivo. Kevin coçou a nuca, hesitando. Escuta, estávamos indo jantar. Tem um restaurantezinho de comida tailandesa a 2 quadras daqui. Quer vir com a gente? A Luna vai ficar radiante. Helena parou por um instante, mas a lembrança do desenho de Luna, já pregado há 2 dias em sua geladeira, pesou doce na decisão. Claro, respondeu enfim. Por que não? O restaurante era pequeno, acolhedor, com paredes em tons quentes de laranja. Assim que entraram, Luna puxou uma cadeira ao lado da sua. Essa é para a senhorita Helena, anunciou, determinada. Eles pediram rolinhos primavera, macarrão frito e curry. Helena se surpreendeu ao perceber que falava pouco, e mesmo assim se sentia bem. Há muito tempo o silêncio não parecia seguro. Kevin falava com naturalidade, sem tentar impressionar. Contou sobre seu trabalho projetando playgrounds inclusivos, com rampas, paredes sensoriais, espaços acessíveis. Acho que começou quando a Luna nasceu. Passei a ver o mundo pelos olhos dela. Ela precisava de suavidade. Então tentei construí-la. Helena sorriu de leve. Você construiu mais do que isso. Ela é maravilhosa. A expressão dele mudou, afetuosa, mas com uma sombra de melancolia. A mãe dela foi embora quando a Luna tinha 1 ano. Disse que não tinha jeito para isso. Acho que esperava que eu desistisse também. Que trocasse a luta pela conveniência. Helena o encarou com cuidado. E você não desistiu? Não. Só achei que a Luna merecia alguém que ficasse, ele disse sem rancor, apenas como um fato. O peito dela se apertou. Olhou para a xícara de chá ainda intocada. Eu costumava pensar que quando alguém ia embora, era porque eu não era suficiente. Sua voz saiu quase num sussurro. Kevin não a interrompeu. Ela piscou rápido, ergueu os olhos. Mas no fim, acho que eles só não eram feitos para ficar. O olhar dele encontrou o dela, firme. Ele não tentou preencher o silêncio. E talvez fosse justamente isso que a fez continuar. Faz muito tempo que não falo sobre nada disso, confessou. Você não precisa, respondeu ele calmo. Não me deve detalhes, ela engoliu em seco. Mas você ainda se importa. Kevin se inclinou levemente para a frente. Elina, você não precisa ser forte para conquistar o respeito de alguém. Você sobreviveu a algo que a maioria não suportaria. E isso, para mim, já é mais do que motivo para te admirar.
As palavras atingiram mais fundo do que Helena esperava. Não porque fossem dramáticas, mas exatamente por não serem. Não havia pena nos olhos dele, nem expectativa. Apenas compreensão silenciosa. Seus lábios se entreabriram como se fosse falar, mas nada saiu. As mãos tremiam levemente sobre o colo. E então, sem aviso, lágrimas escorreram, silenciosas e lentas. Não por dor, nem porque se sentia quebrada, mas porque, pela primeira vez, alguém tinha enxergado o peso que ela carregava sem exigir prova de sua existência. Kevin não se moveu, não se assustou. Apenas estendeu a mão sobre a dela, repousando-a com suavidade, sem dizer nada. E aquilo foi tudo. O sol da tarde filtrava-se entre os galhos das árvores, tingindo o parquinho de um dourado suave. Era diferente de tudo que Helena já tinha visto. Rampas no lugar de escadas, balanços com encosto, painéis texturizados para estímulos sensoriais. Nada ali era adaptação. A inclusão era o alicerce. Kevin estava ao lado dela, mãos nos bolsos, observando Luna correr em direção à estrutura de escalada. Esse levou 2 anos para ser aprovado, contou. Disseram que não seria eficiente em custo. Helena arqueou as sobrancelhas, encarando-o. E mesmo assim você construiu. Ele sorriu de leve. Avançaram até um banco sob um grande carvalho. Helena avançou devagar, absorvendo cada detalhe. Crianças rindo, pais conversando. Nenhum degrau, nenhum silêncio constrangido. Apenas brincadeira. Você tornou isso possível, disse ela. Kevin olhou para ela. Eu só dei a eles o que já mereciam. Helena assentiu, mas seus dedos se fecharam mais forte nos apoios da cadeira. Quando voltou a falar, sua voz saiu baixa. Eu fazia fisioterapia 2 vezes por semana. Durante 6 meses depois do acidente, ele não a interrompeu. Apenas ouviu. Eu tentei, mas o progresso era lento. Meus médicos diziam que eu não voltaria a andar. Meu noivo foi embora. Meus amigos pararam de visitar. Ficou difícil acreditar em algo quando ninguém mais acreditava. Kevin se agachou ao lado dela, apoiando um braço na cadeira. E agora? Você ainda acredita? Ela respirou fundo, desviando o olhar. Eu não sei. É mais fácil não ter esperança. Ele inclinou a cabeça, atento. E se a gente simplificasse? Sem pressão. Só 2 passos por dia. Com alguém que não vai soltar a sua mão. Helena o fitou, sem saber se ria ou chorava. Ele se levantou e estendeu a mão. Vem, quero te mostrar uma coisa. Foram até um canto tranquilo do parque, onde o chão era coberto por tapete emborrachado e barras paralelas se estendiam por alguns metros. Kevin travou os freios da cadeira. Confia em mim? Ela hesitou, depois assentiu. Com cuidado, ele passou um braço em suas costas e guiou a mão dela até a barra. Certo, disse baixinho. Dá um pé à frente. Nada mais. Os músculos de Helena se retesaram, a respiração curta. Luna! Chamou Kevin. Precisamos de uma treinadora. A garotinha correu animada, batendo palmas. Tá bom. 1, 2, 3, já. Helena soltou o ar. Lentamente, com esforço, ela moveu o pé direito para a frente, depois o esquerdo. 1 passo 2. Os joelhos tremiam. Kevin mantinha-se firme. Já chega, disse ele. Você conseguiu. Ela apenas assentiu, os lábios trêmulos. De volta à cadeira, o ar vinha em suspiros curtos. Luna sorriu, os olhos brilhando. Você é incrível. No dia seguinte, voltaram. E no outro também. 2 passos, depois 4. Luna contava em voz alta, como se cada número fosse uma vitória. Kevin nunca forçava, nunca exigia além do que ela podia dar. Ele estava ali quando ela vacilava, quando a vontade de desistir parecia mais forte. No 5º dia, ele ficou atrás dela, uma das mãos firme em suas costas. Vamos ver quanto tempo consegue ficar de pé. Não andar, só respirar. Helena fechou os olhos. Os dedos se agarraram ao corrimão. 5 segundos. 8. As pernas tremiam. 10, 12, 15. Até que não aguentou mais. Os joelhos cederam, mas Kevin a segurou antes que caísse. Com cuidado, a colocou de volta na cadeira.
mas o rosto dela já estava escondido nas mãos. Helena! A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Ela balançou a cabeça, mas não por vergonha. Quando ergueu os olhos, as lágrimas deslizavam silenciosas. Eu não pensei que conseguiria, murmurou. Eu tinha esquecido como era acreditar em mim mesma. Kevin afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, delicado. Você não esqueceu. Só precisava de alguém para lembrar você. Ela se inclinou, apoiando a testa no ombro dele. E ele a segurou, firme, sem pressa, sem precisar de palavras. Nenhum aplauso, nenhuma comemoração. Apenas a presença dele, constante. Do alto do brinquedo, a voz de Luna ecoou clara. Papai, olha! Eu consigo sozinha! Helena sorriu entre lágrimas. Eu também consigo, sussurrou. O salão de festas brilhava com lustres imponentes, pisos de mármore polido e toalhas de linho prateado. Garçons em coletes negros deslizavam discretos entre taças de champanhe e risos ensaiados. Helena avançava com elegância, os cabelos dourados presos em um coque perfeito, o vestido azul marinho moldado para sua postura firme na cadeira de rodas. Os olhos dela procuraram. Encontraram. Kevin estava parado à beira do salão, segurando um copo de água. O terno cinza parecia destoar do luxo ao redor. A gravata torta, o olhar carregado de admiração e também de uma dúvida silenciosa. Eu pertenço a este lugar? Ela se aproximou sem hesitar, pegando sua mão. Obrigada por vir. Já construí parquinhos para crianças que parecem menos intimidadoras que essa sala, murmurou ele, com um meio sorriso. Por um instante, tudo pareceu estável. Até surgirem os sussurros. O acompanhante de Helena. Ele trabalha aqui? Ou não? Dizem que é um cara da construção. Pai solteiro, eu acho. Inacreditável ela trazê-lo para um evento desses. O golpe mais afiado veio durante o jantar. Madison, diretora de investimentos, sorriso impecável e palavras envenenadas, inclinou-se para a frente. Eu não sabia que você estava namorando, Helena. Que atitude refrescante. Uma CEO se permitir estar com alguém tão realista. Kevin ficou tenso. O garfo de Helena parou no ar. Madison prosseguiu melosa. É encantador. De verdade. Você precisava de alguém normal, humilde. Kevin se levantou, o rosto fechado. Vou pegar um pouco de ar. Helena foi atrás dele em segundos, desviando-se entre vestidos de alta costura e taças de champanhe, até empurrar as portas francesas e mergulhar no ar frio da noite. Kevin! Chamou. Ele já estava no meio da escadaria de pedra, o maxilar contraído. Eu não queria causar uma cena. Você não causou, ela respondeu avançando. Esse é o problema. Eu sou a cena. Eu sou o alvo. Aqui dentro, todos me olham como se eu tivesse invadido por engano, como se fosse algo de que você se arrependeria amanhã. Ela se aproximou mais, firme. Isso não é verdade. Eu construo parques, você constrói impérios. Você cria lugares onde crianças como a Luna se sentem seguras. Você criou um espaço onde eu me senti segura. Ele desviou o olhar. Eu vi seu rosto quando Madison falou. Helena estremeceu. Eu congelei. Não de vergonha, mas de exaustão. Passei a vida inteira provando que mereço estar naquela sala. Quando zombaram de você, foi como se zombassem de mim por escolher o real em vez do esperado. Os olhos de Kevin suavizaram, ainda que pouco. Helena segurou sua mão. Eu fiquei com medo. Medo de que, se eu defendesse a gente, você pensasse que eu acreditava que você precisava ser defendido. Ele baixou os olhos para as mãos entrelaçadas. Eu não preciso de defesa. Preciso de honestidade. Os olhos dela brilharam. Então aqui está. Eu tenho medo. Medo de que, se eu assumir você diante de todos, eu perca quando as coisas ficarem difíceis. Mas se eu ficar calada, é como se voltasse para a arquibancada da minha própria vida. E eu não posso voltar para lá. Não vou. A respiração dela saiu trêmula. Passei 2 anos me escondendo atrás de uma força que muitas vezes não tive. Mas hoje eu peço para você ficar. Não porque sou forte, mas porque, pela primeira vez, sou corajosa o bastante para sentir medo.
e ainda assim escolher você. O silêncio se prolongou. O vento roçava a era nos corrimões de pedra. Então Kevin deu um passo à frente. Ajoelhou-se, tocando de leve o rosto dela. Você não precisa escolher entre o mundo deles e o meu, mas não vou caminhar ao seu lado em silêncio. Não quando você significa tudo para mim. A voz dela se partiu. Desculpa, ele sorriu com ternura. Eu só precisava ouvir isso. O quê? Ela inclinou-se encostando a testa na dele. Pela primeira vez naquela noite, ela não era a CEO nem a mulher na cadeira de rodas. Era apenas Helena, com o homem que havia de verdade. E dessa vez, ela não iria soltar. Mas então veio o golpe inesperado. Helena encarava a tela do celular, o coração disparado. A postagem no blog estava em todos os lugares, republicada, retuitada, espalhada em manchetes venenosas. Bilionária CEO finge paralisia para ganhar simpatia. Junto ao título, fotos antigas dela em pé, tiradas antes do acidente. E pior, um vídeo curto, tremido, filmado na semana passada no parquinho. 15 segundos sem contexto, mostrando Kevin ajudando-a a se equilibrar. Bastaram esses segundos para incendiar julgamentos. O autor, um blogueiro que ela mal lembrava de ter conhecido num evento de tecnologia no ano anterior, acusava Helena de usar a própria deficiência como estratégia de marketing emocional para salvar sua imagem após um ano de lucros em queda. Manipuladora. Calculista. Uma mestra da autopromoção. As palavras ecoavam na tela, afiadas como facas. Era o artigo mais famoso do blogueiro. Ela fechou o laptop com as mãos tremendo. Ao meio-dia, o conselho havia convocado uma reunião de emergência. Às 5, a colocaram em licença temporária, enquanto faziam uma apuração. Aquela noite, o apartamento parecia um lugar que havia esquecido como respirar. Ela não respondeu às mensagens, não abriu os e-mails. Sentou-se no escuro, só as luzes da cidade tremulando no teto e o zumbido discreto do refrigerador de vinhos na cozinha. Gavin ligou. Ela ignorou. Depois veio uma batida na porta, suave, hesitante. Ela sabia que era ele, mas não se mexeu. Outra batida, uma pausa, e então a voz dele abafada pelo batente. Helena! Eu li. Tudo, ainda assim ela permaneceu imóvel. Abrindo a porta. A voz dela rachou no silêncio. Eu não consigo. Pausa. Você está machucada? Não, não fisicamente. Ela quase ouviu o franzir de testa na voz dele. Então por que não me deixa entrar? Ela fechou os olhos. Porque se eu abrir, vou querer ficar perto. E se eu ficar perto, você e a Luna viram alvos também. Eles vão achar alguma coisa, distorcer algo. Eu não vou arrastá-los para isso. O silêncio do outro lado durou um tempo. Depois veio um sussurro rouco. Você se importa com o que dizem na internet? Você deveria. Veio o som dele sentando-se ali, no degrau do lado de fora. Já lidei com julgamento a vida inteira, Helena. Quando a mãe da Luna foi embora, disseram que eu a afastei. Quando apareci na fila da escola com jeans manchada de tinta, olharam para mim como se eu não pertencesse àquela fila de carros. Nada disso me quebrou. Ela o ouviu, o coração doendo no peito. Ele continuou, a voz baixa, ferida e firme ao mesmo tempo. Sabe o que me machucaria? Ver alguém que eu amo me fechar a porta porque acha que está me protegendo, quando tudo o que eu quero é estar do seu lado. Ela estremeceu. Kevin. Ele não a deixou terminar. Eu não me apaixonei por uma mulher perfeita, disse ele. Eu me apaixonei por quem luta, que se levanta todo dia e escolhe seguir em frente, mesmo quando dói. Eu escolhi a mulher que deu 2 passos, mesmo quando diziam que ela nunca mais ficaria de pé. Uma lágrima deslizou pela face dela. Eu escolhi você, Helena, não porque precisava ser salva, mas porque você nunca desistiu de si mesma. E eu não vou deixar você desistir agora. Ela pressionou a mão contra a porta, desejando que fosse mais fina, desejando ser mais corajosa. Eu não sei como consertar isso, sussurrou. Eu não preciso que você conserte, respondeu ele. Só preciso que você me deixe entrar. Pela primeira vez em dias, a dor no peito afrouxou só um pouco. Ela alcançou a maçaneta.
Hesitou e então girou devagar. A porta se abriu. Kevin estava molhado pela garoa leve, com uma calma silenciosa nos olhos que parecia atravessar a tempestade dela. Não disse nada. Simplesmente entrou e a envolveu nos braços. E por um instante lá fora, as manchetes, o julgamento, o barulho, tudo perdeu força. Helena enterrou o rosto no ombro dele. Ela não precisava ser forte naquela noite. Só precisava sentir. Ele a segurou firme, sussurrando: "Você não está sozinha. Não desta vez." E pela primeira vez, ela acreditou. A tela piscou uma vez, depois outra, e Helena entrou ao vivo. Estava na sala de estar, com um simples suéter branco, sem maquiagem, sem iluminação. Apenas a luz da tarde atravessando as janelas. Atrás dela, uma pilha de faixas de fisioterapia repousava numa cadeira, e o desenho de Luna, dos três juntos, estava delicadamente preso à parede. Por alguns segundos, ela não disse nada. Depois: "Meu nome é Helena Whitmore. Alguns de vocês me conhecem como a CEO da Vital Core, outros por algo muito mais pessoal." Ela inspirou fundo, tentando firmar a voz. "Há 2 anos, sofri um acidente de carro. Perdi o movimento das pernas. Também perdi meu noivo, meu propósito, e por muito tempo achei que tinha perdido meu valor." Os comentários começaram tímidos, depois mais rápidos. Corações, emojis tristes, palavras como força e nós vemos você. "Mas na semana passada," continuou ela, "alguém me acusou de fingir minha lesão. Disse que eu era uma mentirosa, que usei minha condição para ganhar atenção. E embora eu pudesse ficar em silêncio, percebi que o silêncio protege as pessoas erradas." Ela tocou um botão. Na tela, começou a rodar um vídeo curto, granulado, mas cheio de vida. O casamento de semanas atrás. Helena em sua cadeira de rodas rindo. Luna girando com a mão dela. Kevin empurrando a cadeira com cuidado. Aplausos. A primeira dança. Os olhos de Helena não deixaram a câmera. Aquele momento foi real. Aquela alegria foi real. Eu não estava representando. Eu estava vivendo pela primeira vez em anos. Ela mordeu o lábio. Não compartilhei minha recuperação porque não queria pena. Não queria ser lembrada pelo que perdi. Mas estou aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza. A cura não precisa ser escondida. Mais uma respiração. Passei anos tentando provar que merecia estar em salas de reunião cheias de homens que nunca perguntaram como eu estava de verdade. E agora acho que estou pronta para parar de provar qualquer coisa. Um sorriso leve surgiu em seus lábios. Pedi demissão como CEO, não por vergonha, mas porque quero viver mais leve, mais verdadeira, mais devagar. Quero amar a minha vida, não apenas liderá-la. O chat explodiu. Você é incrível. Obrigada por falar. Essa dança me fez chorar. Um comentário se destacou. Estávamos esperando você voltar para si mesma. Helena soltou o ar devagar e encerrou a transmissão. Deixou o silêncio preencher a sala, mas desta vez ele não doía. Kevin estava no batente da porta, uma caneca na mão, os olhos suaves. Não falou de imediato. Caminhou até ela, colocou a caneca à sua frente. Você foi corajosa, disse. Ney e linda. Helena riu baixinho. Eu estava apavorada. Eu sei, respondeu ele. Foi isso que tornou tudo real. Ela estendeu a mão. E então, inesperadamente, Kevin se ajoelhou ao lado da cadeira. Sem caixa, sem anel. Apenas ele. Eu não tenho diamantes, disse a voz trêmula. Nem sequer uma pergunta. A respiração dela falhou. Eu só tenho isso. Ele sussurrou. Uma promessa? Vamos caminhar pela vida, não importa quanto tempo leve, nem quão devagar. E um dia, quando você puder ficar de pé e estiver pronta para dançar de verdade... Ele fez uma pausa, a voz embargada. Quero ser o homem que vai estar te segurando. As lágrimas embaçaram a visão dela. Não era grandioso, não era ensaiado, mas era tudo. Helena pousou a mão na face dele. Sim, 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 disse entre lágrimas. Não porque você me salvou, não porque você é perfeito,
Mas porque finalmente acredito que o amor não precisa doer para ser real. Kevin encostou a testa na dela. Nenhum dos dois falou. Porque às vezes, depois da tempestade, o silêncio é a resposta. E aquele era o silêncio não de espera, mas de vitória. Não antes do caos, mas depois dele. Depois da sobrevivência. Depois da escolha de ficar. Depois da escolha de amar. O jardim estava quieto. A luz suave do sol atravessava a copa das árvores, desenhando sombras delicadas na grama. Fileiras de cadeiras brancas ladeavam o corredor, cada uma enfeitada com ramos de lavanda e pequenos tissuros de papel. Ideia de Luna. Na frente, Kevin aguardava. Ajustou os punhos da camisa, respirou fundo e olhou para o arco coberto de tecido e flores silvestres. Suas mãos estavam firmes. O coração. Não. Luna estava ao lado dele com um vestido amarelo claro, minúsculas flores entrelaçadas em seus cachos. Segurava um cesto cheio de pétalas, balançando-o com uma excitação nervosa. Então a música começou. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma melodia suave de piano. A mesma que tocava na noite em que Helena riu pela primeira vez em seus braços. Todos os convidados se viraram. Do fundo do jardim, Helena surgiu. Vestia um vestido simples e elegante, seda marfim que cintilava sob o sol. Seus cabelos dourados caíam livres sobre os ombros. Mas não foi o vestido nem a beleza que silenciou a multidão. Foi a maneira como ela caminhava. Passo a passo. Trêmula, insegura, mas sozinha. Sem cadeira de rodas, sem bengala. Apenas ela, avançando com cada grama da força e da vontade que cultivara ao longo de meses de batalhas silenciosas e privadas. Ela não correu, não sorriu largo. Apenas caminhou. E Kevin, peito apertado, garganta em chamas, deu um passo à frente e estendeu a mão quando ela o alcançou. Você veio até mim sozinha. Ele sussurrou. Ela assentiu. Eu quis entrar nisso por inteiro. Não como alguém precisando ser resgatada, mas como a mulher em que me tornei. Kevin levou a mão dela ao coração. Eles se voltaram para o celebrante. Trocaram votos. Promessas simples, honestas. Não de serem perfeitos, mas de estarem presentes. De oferecer espaço, não expectativas. De perdoar, crescer, escolher um ao outro de novo e de novo. Então Helena se virou para os convidados e sorriu. Desta vez plenamente, radiante. Agora, disse, vamos dançar? A música mudou, suave, terna. Kevin a envolveu com os braços, apoiando suas costas apenas o suficiente para dar firmeza, não para sustentar, mas para acompanhar. Helena inclinou-se, encostando a face no ombro dele. Eles balançaram lentamente. Não era gracioso no sentido clássico. Seus movimentos eram cautelosos e as mãos dele ajustavam seu equilíbrio de vez em quando. Mas era deles. Algo conquistado e verdadeiro. Luna aplaudiu baixinho ao lado, radiante, e cochichou para um convidado próximo. Ela está dançando de verdade. Eu disse que ela podia. Helena ergueu o rosto e olhou para Kevin. Eu dancei com você no meu coração bem antes dos meus pés conseguirem, sussurrou ela. E eu te amei muito antes deste momento, respondeu Kevin, depositando um beijo na testa dela. Os convidados observavam em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Não por piedade, mas pela reverência silenciosa de assistir a um amor que foi provado, forjado e escolhido. Porque aquilo não era apenas um casamento, era um retorno ao lar, para uma mulher que se recusou a deixar que a tragédia a definisse, para um homem que não fugiu quando o amor ficou complicado, e para uma menininha cuja fé inocente na bondade acendeu tudo aquilo. Enquanto a canção seguia, Alina fechou os olhos e respirou fundo, absorvendo o momento. Não era pelo aplauso, não era pela atenção. Era a sensação de estar inteira, de ser amada, de finalmente ser livre. Obrigada por acompanhar a jornada de Alina, Kevin e da pequena Luna. Uma história não só sobre amor, mas sobre cura e a magia silenciosa de ser visto. Se você já ficou sozinho como Helena, escolheu a bondade em vez do conforto como Kevin, ou acreditou em alguém como Luna, esta história é para você. Toque no botão de hype para apoiar
E inscreva-se para não perder os momentos que nos lembram. Mesmo em um mundo quebrado, a beleza encontra um caminho. Você é visto. Você é digno. Você merece amor.